Olá, seja bem-vindo ao segundo bloco da quinta aula do curso de Arcanos Menores do EAdeptus. Então, nesse segundo bloco, nós vamos começar a nossa jornada dentro da árvore da terra, né? Então, a árvore das coisas materiais. E nessa primeira parte, nós vamos falar do triângulo do fogo dentro da árvore da terra, né? Então, nós vamos tratar aí dos arcanos As, 2 e 3, que é justamente o fogo da terra. Então a gente vai entender o quê? É a nossa vontade atuando dentro da concretização. E vai ser regidos, respectivamente, por Keter, Roquimá e Binah. Então vamos começar a falar sobre esses arcanos. O As de Moedas é o que vai começar a nossa jornada, então vamos comparar ele com todos os outros ases, né? Então, em primeiro lugar, o nome hermético dessa carta vai ser Fogo de Terra, regido por Keter. Muito bom. Então, o que nós temos aí? A nossa vontade atuando na concretização de tudo, no sentido monetário. Então, sempre que sair um as de moedas na sua tirada, ou no seu altar, ou no seu oráculo, qual é a palavra-chave para isso? É o melhor momento para conseguir ou começar alguma coisa financeira. Então, se você está começando um novo negócio, iniciando alguma coisa, uma sociedade, qualquer tipo de negócio que envolva dinheiro ou trabalho, então essa carta ela é excelente. Então, tanto para você colocar no seu altar, quanto numa tirada, ela vai indicar um começo de um novo negócio, ok? Então a gente olha aí os aspectos herméticos dela, né, com HKT aqui do lado. Nós temos ela num amarelo dourado muito brilhante, né? Essa cor ela destoa um pouquinho das outras cores, nas outras escalas de cor. E ela também conectado justamente com o louco de um lado e o mago do outro. Então o louco indica que é o momento de você começar alguma coisa, né? Ele está lá carregando a sua trouxinha e saindo pelo mundo, e ao mesmo tempo o mago diz que tem aquele controle do que está fazendo. Então, simbolicamente, essa energia nesse plano aí de ACA, ela é a manifestação final da vontade de Deus, ou seja, aquilo que você já coloca para rodar no planeta. O próprio Rider-Waite, ele coloca lá, como nos outros ases, nós temos aí a figura da mão divina, né? Dessa vez carregando uma moeda. Então, com isso, nós completamos aí os 4 instrumentos mágicos. Isso é muito interessante do uso magístico do tarô, principalmente nos arcanos menores, dentro do seu altar pessoal. Então, vamos supor que você precise viajar para algum lugar e você não tem como carregar todo o seu altar. Então, um mago que se preze, ele conseguiria deixar isso imantado, né? Ele pode utilizar os 4 ases, então, o as de bastão, o as de taças, o as de espadas e o as de moedas, e ele pode deixar, por exemplo, uma semana imantando esses 4 ases dentro do seu próprio altar pessoal. E depois ele fica com essas 4 cartas, esses 4 arcanos, que vão representar simbolicamente um portal de conexão onde ele tiver com o portal pessoal dele. Então, criando um espaço mágico aí com essas 4 cartas. Então é interessante porque você pode ir para um hotel ou viajar ou levar isso com você, né? O baralho ele é bastante fácil de carregar. E aí você chegando onde você precisa, você vai chegar, sentar, respirar fundo e colocar essas 4 cartas na mesa, fazendo a mesma disposição que você deixa no altar na sua casa. E conforme você colocar, por exemplo, ali o altar de bastão, você vai visualizar tudo que você tem de fogo no seu altar manifestado naquela carta. E aí você coloca o de taças, ou o de ar, ou na ordem que você preferir, e você vai visualizando e abrindo esses portais. E aí, depois desses minutos de meditação, você vai poder utilizar essas 4 cartas como ferramentas mágicas para você conseguir abrir um portal de onde você estiver para o seu altar pessoal dentro do seu templo. Nota que isso é um negócio bastante poderoso, ele é muito útil e muito válido, porém, se você perder o seu tarô, ou se isso cair na mão de algum inimigo ou alguém que quer te fazer mal, isso também vai ser uma chance e uma abertura para você se ferrar. Então você tem que usar essas ferramentas, mas toma bastante cuidado com tudo aquilo que você faz, tá ok?
Voltando aqui, no mitológico nós vamos ter a figura de Poseidon, né? Então Netuno e Poseidon são os deuses ali do Mediterrâneo, né? Poseidon é o deus grego e Netuno o deus romano. Eles são ligeiramente diferentes, né? O Poseidon ele é um pouquinho mais violento e tenebroso e malvadão, porque os gregos ainda estavam dominando a arte da navegação. Como os romanos já estavam muito mais avançados na navegação do Mediterrâneo, Netuno, então, ele é retratado como um grande deus da prosperidade, assim, equivalente até ao Oxóssi da Umbanda ou aos grandes deuses da fartura e da prosperidade, né? Então está ali num grande arquétipo de Resede. Ele aparece ali no meio de frutas e de verduras e tal, indicando a própria prosperidade e segurando a moeda. Então trazendo aí a mesma variação energética que a gente encontra no Rider-Waite. E finalmente o Crowley, ele coloca como se fosse uma casca de noz abrindo. Então dentro dessa abertura você tem um diamante. Então essa ideia aí do Crowley é que ele coloca que toda pessoa ela é uma casca bruta e no seu interior, ou como se fosse uma castanha, alguma noz, e aí dentro do interior de cada pessoa, se for bem lapidado e tal, e polido, vai prover uma joia rara e única. Nessa joia está escrito To Megatherion, que é um dos nomes mágicos do Mestre Crowley. Então também vai representar aí todo o poder da manifestação do nosso As de Moedas. O nosso próximo passo aí nessa escada, né, já descendo quase na manifestação final, é o 2 de moedas, né? Então o que a gente tem aí nesse 2 de moedas? O fogo da terra, regido por Roquimar. É o famoso jeitinho brasileiro. Então imagina que Roquimar é o quê? Todas as possibilidades. Enquanto que nós vamos ter todas as possibilidades de utilizar nossa vontade para fazer uma manifestação, uma concretização. Então quando sai um 2 de moedas em qualquer jogada, você entende que você tem que trabalhar com jeitinho, não adianta ir no bruto, você vai ter que aprender a negociar. O 2 de moedas é o seguinte, se você já organizou uma festa de aniversário, uma festa de casamento, uma festa de formatura, então você tem uma ideia do que é a energia de 2 de moedas. Imagina ter que negociar assim num casamento, com fotógrafo, com buffet, com aluguel, com cantor, com não sei o que lá, ver a cor de enfeite. Então todo esse monte de problema que vai acontecer tudo ao mesmo tempo e tem que sendo resolvido e tem prazo e você se sente que nem aqueles maluquinhos do circo que fica com aqueles pratinhos lá girando e tem que sair correndo de um lado pro outro, do lado pro outro, do lado pro outro, até conseguir resolver a parada. Então essa é a energia do 2 de moedas. Quando ele aparece numa tirada, ele significa que o problema a ser resolvido ou trabalhado, ou aquele dinheiro que você está querendo pegar, ele vai ter que ser trabalhado com muito jeitinho. Vai ser algo que vai exigir um rebolado e vai ser uma energia que você precisa se adaptar a essas mudanças para conseguir fazer no final o que você precisar. Hermeticamente, pelo HKT, nós temos ali, né, a Roquimar, então está conectado com o louco, a imperatriz, o imperador e embaixo ali o hierofante. Então ele vai trabalhar muito com aquela ideia do louco, então andando de um lado para o outro, negociando, e o famoso bobo da corte. Então, o imperador, a imperatriz e o hierofante estão assistindo. E o bobo está ali, ele vai ter que dar um jeito de entreter todo mundo. Ele vai jogar as coisas para cima, vai dar um rebolado, vai jogar as bolas, vai contar uma piada, negocia com um, negocia com o outro, até conseguir o que ele quer. Dá uma olhada como é que o Rider-Waite retratou esse arcano. Então você vai ver aí literalmente, é o próprio bobo da corte, ele está segurando nas mãos o símbolo do infinito, e ele está equilibrando as duas moedas de um lado para o outro, de um lado para o outro. Você percebe que essa carta ela evoca um movimento muito grande, né? Que é bem característico dessa energia. E pode ver no final, no fundo da carta, você tem um barquinho com o mar bem arredio assim, né? Então você vai ter que para ficar de pé no barco, ele vai exigir um jogo de cintura grande. Então, todas essas alegorias que o Rider-Waite colocou,
ele serve para quê? Para você entender que essa aí é uma energia de bastante movimento. O dinheiro vai vir? Aí a gente olha o arcano maior que tiver agrupado com isso. Então, por exemplo, um mundo junto com essa carta é excelente. Já um diabo com essa carta significa que você vai ter que se virar porque estão tentando pegar o seu dinheiro. E assim por diante. Conforme a graduação do maior, vai ser o nível de complexibilidade da sua jogatina e de quanto que você vai ter que rebolar para conseguir fechar esse negócio. Tá ok? No mitológico, nós vamos ter a história de Dédalus, que é o grande construtor do labirinto do Minotauro. Então, o labirinto do Minotauro ele tem uma história bastante interessante. E ela começa muito antes do Minotauro nascer, que é o que vai ser contado aqui nessa versão do arcano de moedas, né? Então aí nós enxergamos Dédalo, ele é um grande construtor, um grande arquiteto e engenheiro, ele morava na sua cidade e ele era capaz de fazer qualquer pedido que você quisesse. Então engenhocas mecânicas, aparelhagem, pequenos autômatos, ele era capaz de fazer qualquer coisa. Então ele está retratado aí, fazendo o seu trabalho e ganhando aí o seu dinheiro. E finalmente o Crowley ele coloca como mudanças, que justamente é aquela capacidade de você se ajustar a qualquer tipo de mudança de paradigma. Então lembra como eu falei, quando você está em grandes negociações, você pede um preço, aí arruma outro fornecedor, aí uma transportadora te dá um melhor preço, aí você tem que negociar uma outra carga, aí uma gráfica faz de determinado jeito, então você tem que se adaptar a essas mudanças. Não é hora de tentar ser rígido na negociação. Nós já vamos ver, daqui a pouquinho vai fechar, tem uma hora para ser rígido, que é o próximo arcano. Nesse, nós temos que adaptar nas mudanças. Então você percebe aí que você tem uma cobra mordendo o próprio rabo. Então a ideia do símbolo do Ouroboros, com a coroa em cima. Então ele fala, você mago, está na verdadeira vontade, é pica grande, é fodão, então você é capaz de lidar com todas as mudanças que apareçam aí no seu caminho, né? Ele coloca de um lado o próprio yin yang, claro e escuro, então para deixar muito claro essa ideia da mudança, né? Astrologicamente ele representa Júpiter em Capricórnio. Então Capricórnio é o signo mais regrado do zodíaco, né? Regra, ordem, logística, comandos militares. E o Júpiter indica uma facilidade natural para se adaptar a qualquer tipo de regra. Ou seja, uma energia que está completamente adequada ao que nós estamos falando aqui, né? A capacidade de você se adaptar e adequar a qualquer tipo de regra. O 3 de moedas, por outro lado, ele vai fazer o equilíbrio com o 2 de moedas, né? Então se o 2 de moedas é o jeitinho, negociação, flexibilidade, falar uma coisa com cada um, negociar preço, etc., o 3 de moedas, ele é a equipe. 3 de moedas é um time da SWAT. Ele evoca a ideia de você trabalhar em equipe. Então, primeiro vamos falar do nome hermético disso daí. Então vamos lá. Fogo da terra, regido por Binah. Então nós temos aí a vontade, materialização, concretização, regido pela responsabilidade. Então o que nós vamos ter aí? A palavra-chave, trabalho em grupo. Então quando isso sai no seu arcano, quando isso sai no seu oráculo, a palavra-chave quer dizer que você tem que resolver aquela situação ou você tem que executar aquele trabalho em conjunto. Então não adianta ficar correndo um para cada lado, cada um tentar negociar sozinho. Não, vocês têm que treinar igual um time da SWAT para resolver a parada. Hermeticamente, né, como a gente pode ver aqui do lado, nós vamos ter Binah. Ele tem ali o mago, o carro, os enamorados e a imperatriz. Então para gestar esses frutos da imperatriz, você tem que ser o mago montado no carro. Então você tem que trabalhar como um exército, seguir a parada direitinho, cada um vai fazer a sua parte. Como que essa equipe está organizada? Quem vai te dizer isso é o arcano maior que vai estar associado. Ela pode estar bagunçada, ela pode estar legal, ela pode estar funcionando, ela pode não estar. Você vai ter aí 22 qualidades para associar junto com essa sua equipe. Mas o trabalho que você estiver fazendo vai estar versando em cima de um trabalho que vai ter que ser coordenado.
Nosso amigo Rider-Waite, ele coloca, né, o Arthur, dentro da carta dele, a maçonaria representada, discretamente aí no trabalho dos construtores de catedral. Então a gente consegue observar aí um aprendiz, um companheiro e um mestre conversando debaixo da rosa. Então ele está construindo ali, né, o aprendiz está de avental, o companheiro está ali do lado do mestre, o mestre veste uma capa e está segurando ali as instruções que ele está passando para os seus companheiros e aprendizes. E aí o aprendiz está construindo, a gente pode ver as 3 moedinhas ali na catedral e uma rosa assim no meio com uma cruz, que significa justamente aquele segredo iniciático que o próprio Arthur Waite estava jurado, por isso que ele não pode sair falando para lá e para cá, como o nosso amigo Crowley faz. No tarô mitológico, nós vemos aí Dédalus recebendo fruto do seu trabalho. Então todo mundo vinha atrás dele, ele tinha a sua equipe e ele começou a montar essa equipe e trabalhar e contratar várias pessoas. E aí ele acaba contratando o seu sobrinho, que era um prodígio. Era um moleque que era capaz de fazer qualquer coisa e que provavelmente ia superar Dédalus em inteligência e genialidade. Então ele está recebendo aí os frutos do seu trabalho em equipe. E finalmente o Crowley, ele coloca como uma pirâmide voadora, né? Então tem uma pirâmide em cima aí, movimentando a água como um hovercraft, em cima da base de 3 moedas. Isso faz uma evocação da ideia da estabilidade. Então nós sabemos que o banquinho mais estável que você pode ter é um banquinho de 3 pernas, não de 4, de 3, porque 3 pontos definem um triângulo. Então se você quiser alguma coisa estável, você coloca ela sobre 3 pernas. E aí o Crowley coloca bem essa ideia da geometria sagrada, colocando essa pirâmide em cima de 3 moedas, para evocar essa palavra estabilidade. A palavra-chave para ele é trabalho, né? Ele chama de great work, ou works. Seria o quê? Se você pegar várias pessoas que estão na verdadeira vontade e você juntar essas pessoas para trabalhar, a soma do resultado do trabalho de cada uma vai ser muito superior do que o trabalho de cada uma sozinha, que já era perfeito. Então, modéstia à parte, eu vou dar um exemplo. Eu adoro dar aula e o PH grava vídeos maravilhosos. E juntos a gente conseguiu fazer um curso onde a gente está conseguindo passar todas essas informações que são absurdamente complicadas e complexas de uma maneira simples e que está atingindo milhares de pessoas. Ou seja, o trabalho meu e o trabalho do PH em conjunto, na nossa verdadeira vontade, está fazendo resultados muito maiores do que se a gente estivesse trabalhando separadamente. Então é isso que o Crowley quer dizer nessa carta. Astrologicamente, o 3 de moedas ele é Marte em Capricórnio, né? Então a guerra com a responsabilidade é a própria energia do treinamento militar, onde fala que cada pessoa tem que estar responsável pela sua função no seu horário fazendo tal coisa. Então se você prometeu no horário tal, você cumpra, esteja pronto na hora que você precisar que esteja pronto. E os outros da sua equipe também. E todo mundo trabalhando dentro dessa verdadeira vontade, não tem como não ter sucesso. Tá ok? Então, no próximo bloco a gente vai descer mais um pouquinho e nós vamos chegar no Triângulo da Água. Até daqui a pouco.